Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um grande abraço para você, para sua família. O vídeo está saindo um pouquinho mais tarde hoje, porque eu tive a honra de ser convidado para a formatura de soldados dos nossos irmãos Bruno Tavares, Gabriel Palermo, a quem eu parabenizo. Deus possa abençoar a vida de vocês, o ofício de vocês, por onde forem. E já estamos pedindo ao Senhor para que vocês possam vir aqui para a nossa cidade. Deus abençoe ricamente a vida de vocês e de todos os policiais militares de todo o nosso Brasil. Meu querido irmão, nós vamos juntos para estudarmos aí 2 Samuel, capítulo de número 3. Lembrando que o nosso propósito ele consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, um só. Não precisa correr, um capítulo. Vamos aprendendo juntos, capítulo por capítulo. Convide mais pessoas para estarem conosco. Orar todos os dias e também tentar mudar. Hoje nós vamos para o capítulo 3. Lembra que no capítulo 2, Abner disse para Joabe o seguinte, ele que começou, né? Ele disse para Joabe, olha, vamos colocar 12 jovens para lutar contra 12. E os 12 acabaram ali se matando. E eu até dei o título dizendo que essa é a batalha onde não tem vencedor, todos perdem. Quando o povo de Deus, meu querido irmão, está dividido contra si mesmo, não tem vencedor, todos perdem. Não vale a pena, irmãos, brigarmos, lutarmos, maltratarmos aqueles que pertencem à nossa família, tanto a nossa família, os nossos laços de sangue, quanto também os nossos laços construídos aí na cruz. Não se oponha ao seu irmão, ame o seu irmão. A Bíblia nos manda amar, inclusive, os nossos inimigos. Quanto mais, irmãos, as pessoas da nossa família, aquelas que pertencem ao mesmo grupo que nós estamos vivendo. Seja a nossa família, seja os laços sanguíneos, seja aquele irmão de fé, aquele irmão que nós caminhamos juntos porque cremos no mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu queria trazer algumas lições para vocês aqui no capítulo 3 de 2 Samuel. Diz o texto que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. E eu sei que isso aqui, quando você lê, você se entristece, porque ninguém quer que guerras aconteçam. Nós estamos aí vivendo um tempo de muita conturbação e está todo mundo apreensivo, porque nós temos 2 cenários geopolíticos que podem acabar desencadeando aí uma terceira guerra mundial. São os conflitos que estão acontecendo lá na Palestina, os conflitos que acontecem ali entre Rússia e Ucrânia. Não quer dizer que são os únicos não, viu? Tem inúmeros outros conflitos, guerras civis do mundo. Isso tudo nos deixa preocupados, ninguém gosta de guerra. Mas quando você lê isso aqui, você tem que entender que isso era fruto daquela época. Era assim que funcionava no tempo de Davi. Eu já vi muita gente dizendo assim, Davi não era um homem de Deus, porque ele pegava em espada. Meu querido irmão, as leis daquele tempo funcionavam dessa forma. Davi é um homem do seu tempo. Davi é fruto do seu meio. Se ele não pegasse sua espada, ele não poderia defender o seu povo, ele não poderia fazer a vontade de Deus. As coisas daquela época eram decididas na guerra. E Deus levantou dentro daquele período histórico, a mentalidade que havia naquela época, que era a mentalidade de dominação. O mais forte dominava sobre o mais fraco. Então quem estava com força devia lutar para que mais força tivesse, ao ponto de ser temido e conquistar dos seus adversários o respeito ao ponto de viver em paz. Mas se aquele rei, em algum momento, demonstrasse fraqueza, pode ter certeza que ele seria engolido pelo seu adversário. É a mesma coisa que acontece hoje, só que o pessoal não pega espada, hoje o povo, enfim, cancela, tira rede social, inventa mentiras, hoje usa inclusive a inteligência artificial para criar mentiras e prejudicar aquela pessoa ali e jogá-la ao ostracismo. Naquela época era assim. Então quando você lê aqui, você já começa a ficar triste. Mas eu quero dizer que isso era daquela época e tudo bem. Davi era rei legítimo de Judá, sim. Judá havia eleito Davi, ungido Davi. Judá não participou quando Abner conduziu Isbosete, filho de Saul, ao trono. Judá elegeu Davi, tudo bem, nós temos o reino de Judá e nós temos aqui o reino de Israel. E Judá e Israel tinham questões que parecem que não estavam ligadas a Isbosete e Davi, estavam mais ligadas a Joabe e a Abner. 2 homens que vão seguir um caminho que vão levá-los à sua própria destruição. Então vamos lá. Lembra que Abner, quando estava perdendo, ele diz assim, ô Joabe, até quando a espada vai demorar? Você não está vendo que isso vai ter consequências amargas? E nós começamos a ver aqui as consequências amargas. Primeira coisa que eu queria falar para você é que quem espera no Senhor, quem está esperando no Senhor, confiando que Deus vai fazer as coisas, não andando em ansiedade. Jesus disse que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor cuida de tudo. Davi era um homem paciente, irmãos. Não é à toa que ele diz, esperei pacientemente no Senhor e ele me ouviu. Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Davi tinha aprendido a ser paciente e a esperar a condução de Deus. E é por isso que o texto logo em seguida vai dizer que apesar da guerra, a família de Davi crescia. Davi, segundo a Bíblia, teve pelo menos 8 mulheres e diversos filhos, irmãos. Ele estava aqui crescendo a sua família. A família real é muito importante, porque cada filho, e Davi tinha um monte de filhos homens, cada filho representava a possibilidade de uma sucessão. Era muito triste um rei que perdia os seus filhos. Como foi o caso de Saul. Saul perdeu seus filhos e só sobrou o mais novo, Isbosete. E aí eu estou falando de Isbosete como o filho legítimo, tá? Nós vamos ver que Saul tinha concubinas, lá na frente esses filhos que eram considerados aí filhos bastardos, eles vão acabar também sofrendo de alguma maneira, mas os filhos legítimos de Saul haviam sido mortos, só sobrou Isbosete. E agora, olha o que acontece, quem espera no Senhor, prospera. Se você, meu irmão, decidir obedecer a Deus e esperar confiantemente no Senhor, pode ter certeza que seu caminho será bem sucedido. Por mais que as circunstâncias não sejam o que você sonhou, que você planejou, meu querido irmão,
onde você leu nas Escrituras que Deus segue a sua lógica ou a minha lógica? O nosso Deus é um Deus que não segue a lógica humana. Porque senão, nós acharíamos que foi a nossa inteligência, foram as nossas decisões. Nós temos um Deus, irmãos, que escolhe fazer o povo passar por dentro do mar a pé enxuto. Entenderam? Ao invés de passar na estrada que já está pronta, ele manda passar dentro do mar a pé enxuto. E você tem que acreditar. É um Deus que manda você andar no deserto sem carregar provisão, porque ele vai fazer a pedra dar água, ele vai mandar carne no deserto, ele vai mandar um pão todo dia para você colher, vai sustentar uma multidão de homens, só homens eram cerca de 600 mil. E isso ele vai fazer de que maneira? Ele vai fazer pela sua providência, para que você creia que ele é o Deus impossível. E é ele que nos faz prosperar. Então espere no Senhor, não confie nas suas próprias decisões. A segunda lição que a gente aprende nesse texto é que o caminho da desobediência esconde obscuras pretensões. Eu dei esse título a esse ponto, por quê? Porque aqui a gente vê duas figuras, Abner e também Joabe. O texto fala que a família de Davi crescia. Agora vamos ver no que diz o versículo de número 6. Diz assim, que enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se tornava cada vez mais poderoso na casa de Saul. Então, não fala que Isbosete estava crescendo, mas fala que Abner estava se tornando poderoso. E essa guerra interessava em ser mantida, porque quanto mais durava a guerra, mais Abner crescia. E nós sabemos que Abner era um homem extremamente sagaz, um guerreiro valente, que era extremamente experiente no campo de batalha, que matou um guerreiro dos filhos de Zeruia. E aí já aproveitar para você, porque tem muita gente que acha que Zeruia, fica assim, quem é esse Zeruia? A gente fica imaginando que o pai desses meninos era um militar. Meu querido irmão, segundo a Bíblia, em 1 Crônicas 2,16, vai dizer que Zeruia é irmã de Davi. É por isso que ele sempre fala, filhos de Zeruia. Sabe quem eram esses meninos? Absai, Joabe e Azael? Eram sobrinhos de Davi. E assim como Joabe, Abner era um comandante, era um guerreiro maravilhoso. Ele matou Azael, que era o mais veloz ali do exército de Davi, e todos ficaram chocados como ele pôde fazer isso. Só que o que aconteceu? Como ele ficou grande, eu acredito que não foi sem intenção, ele coabitou com a concubina de Saul. Isbosete, sabendo que aquilo era errado, ele chamou a atenção. Ele diz, olha, por que você teve relações com a concubina de meu pai? E Abner está tão soberbo, que ele diz assim, olha, eu sou um cão a serviço de Judá. Por que ele fala isso? Eu sou um cão a serviço de Judá. Judá era onde Davi era rei. Ele está perguntando, eu sou um cão a serviço de Judá. Ele está perguntando assim, eu estou servindo a Judá? Para você vir me cobrar isso? O cão, naquele contexto, irmão, ele não era visto como a gente vê hoje. Tem muita gente aí que fala que é pai de pet, mãe de pet. Faço não, meu irmão. Trate o bichinho com amor, eu tenho, gosto, mas você não é pai e mãe de pet. Misericórdia, você tem que ser mãe e pai de filhos. Trate o cachorro com carinho, mas como um animalzinho, que é a criação de Deus. Naquele contexto lá, o cachorro não era visto assim como um membro da família, como um petzinho. Ele era um animal desprezível. Muitas vezes a Bíblia fala de cães lambendo sangue, lambendo úlceras, e eram seres desprezíveis naquele contexto. E aí, Abner, ele diz assim para Isbosete, ainda hoje eu sou fiel à casa de Davi, eu não te entreguei nas mãos de Davi, pelo contrário, eu estabeleci o seu trono, você vem me culpar por essa mulher, chega para mim, e agora Deus me faça o que quiser, se eu não fizer a Davi o que o Senhor prometeu. E vou transferir o reino da casa de Saul, estabelecendo o trono de Davi sobre Israel, Judá, desde Dan até Berseba. Então, Isbosete, como rei, poderia condená-lo ali. Essa prática a gente vai ver que é tão condenável, porque Absalão, do filho de Davi, vai fazer isso com as concubinas do pai. Isso é desprezível aos olhos do Senhor. Na lei diz que o homem que subisse, que maculasse o leito do seu pai, deveria ser morto. Então preste atenção, aqui, Isbosete, ele condena, e ele percebe a intenção de Abner. Abner, meus queridos irmãos, ele não é puro, ele estava com algumas intenções, nem que fosse a pretensão de ser o comandante do exército de Davi. Então ele manda dizer para Davi, olha, quem é essa terra? Vem, vamos fazer uma aliança, eu vou te entregar, acaba com isso, acaba com a guerra. E Davi estava doido para acabar de brigar com seus irmãos, porque ele nunca tinha precisado fazer isso, ele sempre honrou o povo de Israel. Ele diz, olha, tudo bem, nós vamos fazer uma aliança, acabar com isso, eu só tenho uma reivindicação, quero a minha mulher de volta. Lembra que Davi era casado com a irmã de Isbosete, Mical, e ela tinha sido dada a outro homem, a Paltiel, filho de Laís. Pelo jeito o casamento estava muito bom. Só que Isbosete pega, Isbosete que atende, porque Davi também mandou mensagem a esse rei. E esse rei, tudo indica, gente, não tinha nada contra Davi. Ele atende de pronto, ele pega a mulher e manda de volta. E o segundo marido dela vai chorando atrás. Aí Abner fala, tá bom, filho, agora volta para sua casa. E ele tem que voltar, porque Abner era muito perigoso, um homem extraordinário mesmo em termos de guerra. Mas quais eram as obscuras intenções de Abner? As intenções dele eram abafar Isbosete e cada dia mais obter mais poder. Não é à toa que ele crescia, ele percebeu o crescimento, ele coabitou com a concubina de Saul, e ele ainda disse para o rei dele o seguinte, vou dar o seu reino para outra pessoa. Isbosete não teve reação porque tinha medo, por causa das intenções obscuras de Abner. Mas sabe de uma coisa, meu querido irmão, quem tem as intenções obscuras, pode até escondê-las dos homens, mas não esconde de Deus. Então Abner veio, trouxe Mical, eles fizeram aliança, Joabe e Absai chegam com seu exército, e quando eles estão chegando, alguém conta, ó, sabe quem teve aí?
Então Abner veio cá, tomaram um café junto aí, ele, Davi, fizeram uma aliança, e Davi deixou ele em paz, já fizeram aliança e tudo. Joabe vai lá cobrar Davi. Davi, como é que você deixou esse homem vir aqui? Ele veio ver suas fraquezas e tudo, e Davi não menciona nada. O que Joabe faz? Ele age de maneira traiçoeira. Ele manda mensageiros e dizer para Abner que precisava encontrar para combinar. Abner então volta para Hebron, e quando ele volta para Hebron, está ali Joabe e Absai, que eram comandantes do exército de Davi, além de serem sobrinhos, e eu imagino que Joabe coloca a mão, não está no texto não, tá? Eu imagino, vem aqui, vamos conversar. Eles foram ali para um lado, interior do portão, e quando entrou de uma maneira bem traiçoeira, ele feriu a Abner, onde ele havia ferido Azael, na barriga, e ali ele morreu. Diz o texto que Joabe e seu irmão Absai mataram a Abner porque ele havia matado o seu irmão Azael. Então aqui nós temos, irmãos, um episódio de traição. E isso não agrada o coração de Deus. Por isso, meu querido irmão, quando você encontrar alguém que está desobedecendo, como Abner estava em desobediência porque não estava obedecendo ao seu rei, Joabe estava em desobediência porque ele não consultou Davi, agiu por conta própria, ainda chamou a atenção de Davi. Meu querido irmão, toda desobediência esconde algo obscuro. Quando alguém decide não obedecer, é porque tem alguém querendo ganhar naquilo ali, alguma coisa. Por que eles não aceitam simplesmente como vontade de Deus? Você falou, por que você fez isso com a comida do meu pai? Ô rei, se foi grave aos seus olhos, eu peço que me desculpe, nunca mais farei isso. Pronto. Ô Davi, se você acha que vai dar certo, eu vou respeitar aqui a sua decisão. Por quê? Porque tanto Abner queria o poder, quanto Joabe queria vingança. Agora nós temos aqui um homem segundo o coração de Deus, que é Davi. E a terceira lição que eu quero aplicar a você é que quem obedece ao Senhor não se alegra com a injustiça. Porque, gente, fala sério, aos olhos humanos, tinha uma coisa melhor para Davi do que Abner morrer? Agora o rei de Israel está fraquíssimo. Davi podia vir com seus homens de uma maneira avassaladora, porque o general já havia morrido. Com certeza os homens iam pedir paz, vamos acabar com isso, nós não aguentamos mais. Essa guerra é só Abner que quer, só ele que ganha com isso. Só ele que está crescendo. Nós estamos diminuindo o nosso número. A própria Bíblia diz que a casa de Saul enfraquecia, mas a casa de Davi crescia. Então preste atenção, meu querido irmão. Davi, ao invés de se alegrar, ele lamenta. Ele amaldiçoa, ele diz assim, olha, eu sou inocente desse sangue, não cai sobre mim isso. Que esse sangue cai sobre a cabeça de Joabe e a casa de seu pai. Que nunca falte na casa de Joabe, é uma maldição mesmo. Quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem cai a espada e quem necessite de pão. Davi traz uma imprecação, uma maldição pesada. Ele diz, Senhor, que não seja abençoado esse homem que agiu de maneira traiçoeira. E Davi manda o povo, então, rasgar suas roupas, vestir de pano de saco e fazer lamentação por Abner. E assim o povo faz, o povo chora. E o povo veio para que Davi comesse pão, e Davi ali no sepultamento, sepultam Abner em Hebron, e ele não come pão, e ele diz assim, olha, que o Senhor faça comigo o que quiser, que Deus me castigue severamente se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes que se ponha o sol. Ele disse, esse dia aqui, né, nós que no Brasil aí temos o futebol, faz 1 minuto de silêncio, né, em homenagem, aqui Davi fez um dia de jejum. E ele disse, eu não vou comer nesse dia, hoje é um dia de tristeza. E ele disse assim a respeito de Abner, Abner, por que você foi morrer como se fosse um tolo? Alguém que foi enganado? As suas mãos estavam atadas? Você foi dominado? Nem estava acorrentado. As suas mãos não estavam atadas, nem estavam acorrentados seus pés. Você caiu como quem cai diante dos filhos da maldade. Sabe o que Davi estava dizendo? Davi não teria problema nenhum se Abner fosse morto em batalha. Mas o que foi feito aqui não foi coisa de homem. Foi injustiça, foi traição. Por isso, meu querido irmão, deixa eu dizer, se alguém erra, Abner errou em matar Azael, sim. Mas Azael foi morto o quê? Em combate. Ok, eram as regras daquela época. Agora preste atenção, meu querido irmão. Davi não tinha problema com a morte de Abner em uma batalha. Mas a maneira como ele foi morto aqui foi por traição. E às vezes alguém erra contra você, meu querido irmão, e você fica só pensando em se vingar. Deixa eu dizer, 2 erros não fazem um acerto. A Bíblia diz para você colocar isso na mão do Senhor e esperar nele. Ao Senhor pertence a vingança. E Davi lamenta porque um homem grandioso, guerreiro como Abner, não merecia cair em traição. Merecia cair, se fosse para morrer, em um combate. Naqueles bons combates que vale a pena a gente combater. Contra os filisteus, contra o mundo, pelo evangelho. Então, meu querido irmão, a gente não se alegra com a injustiça. Eu fico vendo aí, tem alguns cristãos, eu aproveito aqui só para a gente terminar, que ficam se alegrando lá com o que está acontecendo na Palestina, em Israel. Presta atenção, meu querido irmãos. Eu detesto o terrorismo, abomino o terrorismo, acho que os terroristas têm que pagar mesmo e precisam ser extirpados da sociedade. Agora, a nossa briga não é contra um povo específico, irmãos. Ali tem crianças, mulheres, homens. Essas pessoas precisam das nossas orações tanto quanto os israelitas que estão ali sendo alvo dos terroristas. Então, preste atenção. 2 erros nunca fazem um acerto. O que é certo a se fazer nesse caso, irmão? É colocar tudo na mão do Senhor e esperar nele. Esperar nele. Sabendo que, se Abner estivesse tramando mesmo contra Davi, meu querido irmão, você já viu alguém que trama ser bem sucedido? Ele pode ser por um momento, alguns anos, mas ele sempre acaba mal. Depois você vai dizer assim, o pastor está sendo profeta. Não, irmão, está na Bíblia. Daqui a um tempo a gente vai lembrar do que nós estamos vivendo nesse país, hoje, tanta injustiça, e você vai me dizer
se essas pessoas, se esses homens acabaram bem. Existe um Deus que a quem nós todos vamos prestar contas. E eles colocaram Davi numa situação extremamente complicada. E a gente aprende com Davi que nem sempre, irmãos, tem uma maneira fácil de resolver um problema. O que Davi tinha que fazer agora? Matar seus sobrinhos? Matar os homens que haviam tanto acompanhado? Por isso que ele diz assim, olha, eu sou o rei, sou ungido, mas eu sou fraco. Os filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Não é que Davi, meu querido irmão, não pudesse fazer alguma coisa fisicamente contra esses homens. Davi era um guerreiro, ou mandar que seus homens fizessem. O negócio é que ele não podia. A questão é que ele não podia, porque esses homens estiveram com ele também num momento difícil. Meu querido irmão, e além de tudo eram parentes, né, filhos aí do seu irmão. Meu querido irmão, a gente ficou por aqui hoje, eu falei muito, mas foi muito bom, um grande beijo, e aguardo vocês para amanhã meditarmos em mais um capítulo das Escrituras.